Oi, gente, aqui é a Lisa. Então, tô passando aqui para deixar mais um recado para vocês, tá? Tem capítulo novo de Clube do Livro dos Homens hoje, tá? Que eu não lancei na quarta, fiz a live, então tô lançando hoje um capítulo, não, dois capítulos para vocês, extras. E eu queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber notificação e comentar o que é que vocês estão achando da história, o que é que vocês estão achando e deixar pedidos também nos comentários do canal, tá? E outra coisa, não se esqueçam de ir votar na votação que tá lá na aba comunidade para saber qual vai ser o próximo livro que vai ser feito o audiobook, tá? Tem 5 opções e o que tiver mais votos vai ser o vencedor. E outra coisa que eu tinha proposto para o pessoal que tá lá no Telegram, no canal Telegram, conversei com eles, porque eu falei assim, gente, entra no canal Telegram, que lá eu vou conseguir conversar primeiras coisas lá com vocês, no Telegram. E depois eu vou passar essas informações para o restante do pessoal. Então foi o que aconteceu. Eu fui lá no Telegram, conversei com o pessoal e eles me proporam fazer uma leitura coletiva. E eu falei que o segundo melhor votado da votação, de cada votação, poderia ser já o escolhido para a leitura coletiva do canal. Então, o primeiro lugar vai ser feito o audiobook normal e o segundo vai ser feito leitura coletiva, que vai ser em forma de live, junto com vocês, e a gente vai fazendo tipo scripts. Então é isso, gente. Não se esqueça de entrar no canal Telegram, tá? E receber notificações, tudo primeiro lá, tá bom? E eu vou deixar aqui no vídeo agora os novos inscritos no canal. Sejam bem-vindos, tá? Muito obrigada por se inscreverem no canal e estar ajudando, apoiando. E é isso, vamos pro vídeo. Capítulo 6. Mamãe, está machucando! Tia olhou para o giz de pintura facial que pressionava contra o rosto de Ava. Tinha se oferecido para ajudar com os adereços de palco e a pintura facial do musical. E, embora a tarefa oferecesse uma distração mais do que necessária, sua mente não parava de divagar enquanto o relógio ia se aproximando do momento em que Gabe chegaria. Desejou, pela 100ª vez, que Liv pudesse estar ali para dar apoio moral. Mas a irmã ia trabalhar até tarde. Desculpe, querida, disse tia, afastando os jeans do rosto de Ava. Mamãe, está tão bonito, elogiou Amélia, ao lado da irmã. Você desenha tão bem. Tão bem, corrigiu. Você desenha tão bom. Tão bem, corrigiu tia, mais que depressa. E obrigada. Você é um amor. Tia terminou as últimas flores no rosto de Ava, pintado de coça. As duas fariam o papel de filhotes de coças, e guardou as tintas. Faltavam 10 minutos para começar. A professora bateu palmas e ergueu a voz acima do falatório animado, pedindo que as crianças começassem a fazer fila. Era a deixa para a tia voltar para a plateia. Queria ter mentido para Gabe, dito que precisava ficar nos bastidores durante a peça, porque perdera toda a energia para as conversas triviais e os sorrisos falsos, pré-requisito para aparecer em qualquer lugar remotamente público com ele. Só restava pedir a Deus serenidade, para não dar na cara do primeiro que babasse o ovo dele pela jogada da vitória. Sentiu o estômago se contrair quando desceu a escada ao lado do palco, examinando os grupos de famílias, procurando lugares. 10 mulheres pareciam ter a mesma expressão irritada, que só podia indicar que os maridos estavam atrasados. E elas não haviam conseguido mais de 2 assentos de veludo vermelho juntos para a família. Só não viu Gabe, graças a Deus. Talvez, se ele demorasse muito, os dois também não conseguiriam se sentar juntos. Mas o alívio durou pouco. Oi? Deu um pulo de susto quando ouviu a voz dele e se virou de repente. Gavin estava no pé da escada sorrindo, usando o suéter de cola verde que tia tinha dado a ele. A roupa envolvia os músculos com firmeza, como se nem mesmo o algodão conseguisse resistir a ele. Que bom que ela conseguia. Tomara uma vacina chamada coração partido. Estava imune aos bíceps delineados,
aos antebraços musculosos e ovalo e provocante no peitoral largo. Desceu a escada. Encontrou lugares? Na 10ª fila. Deixei meu casaco reservando as cadeiras. Gavin esperou que tia fosse na frente. Então, apoiou a mão em sua lombar, como se os dois estivessem juntos. Só mais um casal de pais felizes. Ela se afastou discretamente assim que ouviu uma voz se elevar acima da cacofonia. Ei, você é Gavin Scott, não é? Claro. Tia se virou, sua mente inventando diversos palavrões incompreensíveis. Um pai de jeans e corte de cabelo militar estendeu a mão para Gavin, que parou educadamente, como sempre fazia com os fãs. Tia abriu um sorriso falso e também estendeu a mão. Tia Scott. O sujeito correspondeu ao cumprimento com a mão frouxa. Como ainda podia haver homens no mundo que não conseguiam apertar a mão de uma mulher? Sem nem olhá-la direito, ele voltou a atenção para Gavin. Que horror o último jogo, hein? Comentou o sujeito. Nem acredito no que o juiz fez no último lance. Só podia estar cego. Uma veia começou a latejar no maxilar de Gavin. Ele odiava quando as pessoas culpavam a arbitragem pelas derrotas. Foi culpa nossa. Deixamos que uma decisão ruim nos levasse à derrota. Eu não joguei tão bem quanto deveria. Que nada! Foi culpa do Del Ricks. Ele errou aquela bola alta. Mas o contrato dele não tá acabando? Quem sabe a gente não se livra do cara esse ano. Sabe como é? Precisamos descartar o peso morto. Del Ricks é... Tia nem precisava ouvir. Pela cara do sujeito, dava para saber que Gavin tinha começado a gaguejar. O cretino olhava para todos os lados, menos para Gavin, como se gaguejar fosse alguma vergonha. Tia desprezava aquele tipo de gente. Pessoas que alegavam ser super fãs, mas que, assim que Gavin começava a gaguejar, agiam como se ele tivesse contraído uma doença contagiosa. Instintivamente, segurou a mão de Gavin e deu uma apertadinha. Ele fechou a mão na dela e expirou. Então recomeçou. Del Ricks é meu melhor amigo, sabe? Retrucou com frieza. Ah, bom. Eu vou deixar vocês irem para os seus lugares. Disse um homem, o rosto vermelho. Foi um prazer. Tia se virou, tentando soltar a mão de Gavin, mas ele não quis deixar. O ex a puxou mais forte, para perto e levou o rosto ao seu ouvido, o que trouxe o cheiro de sabonete e o calor provocante do hálito de tic-tac em sua pele. Obrigado, disse ele, baixinho. Aquele cara era um idiota. Tia... O tom solene a fez olhar diretamente para ele. Mas Tia afastou o rosto depressa, porque viu que os olhos carregavam a mesma solenidade da voz e era simplesmente demais para ela aguentar naquele momento. Você pode não fazer isso? Isso o quê? O que quer que você fosse fazer? Não consigo lidar com você agora. Mas eu só falei seu nome. Foi como você falou. Como eu falei? Como se significasse alguma coisa. Retrucou ela, baixinho. Gavin se inclinou mais para perto, bem devagar, determinado, como um chocante brilho malicioso nos olhos. Ela não sentiu o coração disparar. A sua pele não ficou arrepiada com a carícia sedutora daquela voz. E o que significaria se eu contasse que acordei chamando seu nome hoje de manhã? Murmurou ele. Mas o quê? Gavin deu uma piscadela. Então soltou sua mão e foi até o lugar que tinham reservado. Tia ficou ali no corredor, parada, resmungando um protesto atrasado. Mas os pés logo voltaram à vida. O que foi aquilo? Sussurrou ao se sentar. Gavin apoiou o tornozelo no joelho, em uma pose casual. Aquilo o quê? Você sabe exatamente o quê? Você piscou para mim? Acho que pisquei. Você nunca pisca desse jeito.
Isso não é verdade. É verdade, sim. As mulheres se lembram de todas as vezes que um homem piscou para ela, porque nós amamos essas piscadelas. É como erva para gatos. Basta piscar que rolamos no chão ronronando. Você não pisca assim para mim há muito tempo. Então eu sou um idiota. Gabe baixou o olhar para os lábios dela. Eu acharia ótimo ouvir você ronronar. Tia deu um gritinho. Oi? Aliás, você está linda. Completou Gavin com um tom meio indiferente, voltando a olhar para o palco. Deveria avisar antes de aparecer com um vestido desses. As luzes se apagaram e uma escuridão abençoada escondeu suas bochechas que, definitivamente, não estavam vermelhas e quentes. Gabe olhou de relance para a tia, no teatro escuro. Estava sentada bem ereta, rígida como uma vara, as pernas cruzadas e tensas. Se apertasse as mãos com mais força, acabaria quebrando o dedo. Ia estripar Del e Mac se aquilo não desse certo. E não estava falando só do flerte. Não acreditava no que queriam que ele fizesse daquela noite. Não acreditava nem que concordara em tentar o plano deles. A cortina se abriu no palco, e a gravação da orquestra começou a tocar nos alto-falantes. Uma fileira de crianças entrou dançando, um misto de rostos com desenhos de animais e passos desencontrados. Gabe deu risada quando reconheceu as filhas. Mesmo no palco, suas personalidades eram evidentes. Amélia era espevitada, vibrante, dançava no próprio ritmo. Já Ava era séria e estava determinada a acertar os passos. Tia, ao lado dele, conseguiu soltar as mãos e relaxar a coluna no encosto da cadeira. A raiva que sentia dele tinha sido, ao menos temporariamente, deixada de lado para apreciar as meninas. Uma sensação de vertigem fez a visão de Gabe dançar enquanto olhava para ela, para o jeito como o rosto reagia a cada coisa fofa que Ava e Amélia faziam, para a curva suave do maxilar, a bochecha com a covinha que ficava mais funda quando ela ria, a cicatriz em forma de lua crescente abaixo da orelha esquerda. Tia olhou para ele na escuridão, e a cautela em sua expressão deixou a pele de Gavin gelada. O espetáculo durou 1 hora. Assim que a cortina se fechou, Tia se virou para ele de novo. Pare com isso. Gabe decidiu fingir que não tinha entendido. Mas... droga. Suas axilas estavam molhadas de suor. Parar o quê? Isso aí que você tá fazendo. Sussurrou ela, espiando de volta para ver se alguém estava ouvindo. Você ficou o tempo todo olhando para mim. E aquele comentário sobre ronronar? O que você tá pensando? O que você pensa que tá fazendo? Gabe tentou um sorrisinho de Mac outra vez. Só estou paquerando minha esposa. Paquerando? Tia apertou uma mão na testa dele. Você tá com febre? Gabe pegou a mão dela, sentindo o coração disparar. Virou-a e levou os lábios à palma. Na verdade, murmurou, nunca esperava que fosse um tom sedutor. Estou sim. Tia puxou a mão de volta e se reclinou para trás, olhando como se chifres tivessem crescido na cabeça dele. Você sofreu um acidente de carro, não foi? Caiu da escada? Levou uma bolada na cabeça? Gabe engoliu em seco. Hã? Você bateu a cabeça. É a única explicação. Você precisa ir ao médico. Que tal a gente brincar de médico? Retrucou ele, mas o choramingo inseguro destruiu qualquer tentativa de sedução confiante. Tia entreabriu os lábios carnudos e brilhantes. Uma fração de segundos depois, ela os fechou, cerrou os dentes e se levantou, como o soldado que tinha acabado de receber a ordem de ficar em sentido. Como Gabe não fez o mesmo,
A mulher olhou feio para os joelhos dele, como se aquele corpo de 1,90 m, na verdade, fosse obra de alguma conspiração para impedi-la de fazer uma saída dramática. Gabe se levantou, deixou que ela passasse e foi atrás, acompanhando a multidão que avançava lentamente para a saída. O lobby se encheu depressa com as famílias esperando os filhos. Gabe abriu caminho educadamente, mantendo-se o mais próximo possível de tia. Ela andava com o corpo rígido, a cabeça baixa, apertando a bolsa junto de si, como se transportasse códigos nucleares. Alguns sorrisos genuínos se abriram para Gabe, que os retribuiu. Ao menos já tinham aprendido a evitar aquele outro tipo de sorriso, a expressão nervosa de um torcedor tomando coragem para pedir um autógrafo ou uma selfie. Os torcedores eram a força vital dos esportes profissionais. E Gabe desafiaria qualquer cidade dos Estados Unidos a encontrar uma torcida mais leal do que a de Nashville. Mas os atletas profissionais também eram humanos, e às vezes só queriam uma noite tranquila com a família para poder ver as apresentações dos filhos na escola. Ou para convencer as esposas a não se divorciarem deles. Pobres coitados. Quando chegou perto de tia, enfiou as mãos nos bolsos. Eu estava pensando que depois daqui a gente podia... Não teve a oportunidade de concluir a sugestão de que saíssem para jantar em família. Ideia de Del, porque uma mulher, de terninho vermelho e salto alto, chamou tia e se aproximou com passos estalados, acenando alegremente. Senhora Martinez? Cumprimentou tia. Pode me chamar de Lídia. A mulher sorriu. Estou tão feliz por encontrar você. Tia olhou para Gavin. Ah, Gavin, esta é a senhora Martinez, diretora da escola. Lídia, este é Gavin, meu marido. Meu marido. Aquelas duas palavras nunca pareceram tão artificiais e ao mesmo tempo tão promissoras. A mulher estendeu a mão para Gavin, que a apertou. É um prazer. A diretora então se virou para a tia. Eu só queria dizer que vou terminar a sua carta de recomendação até a semana que vem. Fica dentro do prazo? Carta de recomendação? Tia olhou de relance para ele, parecendo meio nervosa, e se virou de volta para Lídia. Seria perfeito, Lídia. Obrigada. A mulher gesticulou, indicando que não era nada. É o mínimo que posso fazer, depois de sua ajuda este ano e ano passado. Lídia se afastou com até semana que vem, casual, já concentrada em outra coisa. Carta de recomendação? Pra quê? Perguntou Gavin. Vanderbilt, respondeu tia, com um sorriso forçado. Vou voltar a estudar para tirar meu diploma. Quando você decidiu isso? Uma tempestade irrompeu nos olhos dela. Eu sempre planejei voltar a estudar e me formar, Gavin. Tia, não estou dizendo que você não pode. Ah, droga. Era coisa errada a dizer. Muito errada. O pescoço dela pareceu se alongar, cada vez mais vermelho. Nossa, tenho que agradecer a Deus por isso. Claro que eu não teria como estudar sem a sua permissão. Gavin passou a mão no cabelo. Olha, gata, não foi isso que eu quis dizer. Será que a gente pode abaixar o tom aqui? Você está mesmo dizendo para eu me acalmar? Olha, isso não costuma ter o efeito desejado. Deus do céu! Estava sendo destruído por uma bola de fogo. Dava até para sentir as chamas lambendo a pele. Um zumbido baixo indicava que estava um comentário idiota de explodir e morrer. Mamãe, você viu a gente? Graças a Deus, sussurrou Gavin, quando Amélia e Ava chegaram correndo. O rosto de tia se transformou. Ela abriu os braços, esperando que as filhas se jogassem no abraço. Vocês foram incríveis, exclamou, se inclinando para beijar cada uma. As melhores corças dançarinas do mundo. Viu a gente, papai? Perguntou Amélia, indo abraçar as pernas de Gavin. Vi sim, querida.
Vocês foram incríveis. Estou com fome, declarou Ava, e Gabe quis girá-la no ar, agradecido pela deixa. Vou fazer macarrão com queijo quando chegarmos em casa, anunciou tia. O zumbido de alerta ficou mais alto, mas ele decidiu arriscar. Quer saber? Também estou com fome. Por que não vamos aos Estelas? Era o restaurante favorito da família. Costumavam levar as meninas a esse lanchonete desde que as duas tinham começado a usar cadeirão. Oba, mamãe! Podemos ir ao Estelas? Pediu Amélia. Gabe prendeu o ar enquanto encarava o olhar duro de tia. Engoliu em seco. Assim você pode me contar mais sobre Vanderbilt? Sugeriu. Tia o encarou de um jeito que mais pareceu um chute nas bolas, mas abriu um sorriso feliz pelas meninas. Ótima ideia. Por que não leva as meninas e eu encontro vocês lá? Eu quero ir com a mamãe, declarou Ava, segurando a mão dela. Gabe se encolheu quando as palavras atingiram o alvo, mas conseguiu sorrir. Amélia pode ir comigo e Ava com você. Tinham deixado os carros em lados opostos do estacionamento, então se separaram na calçada. Amélia segurava a mão dele com força e começou a balançar o braço para frente e para trás. A Ava agora sempre dorme com a mamãe, comentou, pulando do meio-fio. Gabe sentiu o coração dar um salto ao ouvir outra vez o problema na fala da filha. Tia dissera várias vezes que não era motivo para preocupação, mas ele ainda assim se preocupava. Ser gago não era vergonha nenhuma, claro, mas ele tinha levado muito tempo para ficar em paz com seu problema. Aguentara muita provocação na infância e adolescência. Não conseguia evitar se preocupar com a ideia de que as filhas talvez passassem pela mesma coisa. Sempre? Retrucou ele, finalmente reparando no que Amélia contara. Ela acorda e vai para a cama da mamãe, mas eu não vou. Eu durmo na minha cama a noite toda. Ava diz que sou um bebê, porque não gosto de trovão. Mas ela que é o bebê, porque tem medo do escuro. Gabe parou junto a uma fileira de carros estacionados e se agachou para ficar na altura da filha. Não é legal chamar sua irmã de bebê, querida. É normal ter medo. As palavras de sabedoria paterna saíram sem dificuldade, mas o cérebro estava distraído. Desde quando Ava tinha medo do escuro? Até mesmo os adultos têm medo. Desde quando Ava tinha medo do escuro? Até mesmo os adultos têm medo. E não é por isso que viramos bebês, não é mesmo? Amélia balançou a cabeça. Gabe sorriu e se levantou. Os dois voltaram a andar, mas só tinham dado alguns passos quando Amélia perguntou. Do que você tem medo, papai? De perder sua mãe, pensou, com um nó na garganta. Parecia que as filhas estavam determinadas a destruir seu emocional. Engoliu o caroço que sentia na garganta. Tenho medo de palhaços, respondeu, exagerando um tremor. Com sapatos vermelhos enormes e narizes que fazem barulho quando a gente aperta. Gabe pegou a filha pelos braços e a colocou nos ombros, apreciando o gritinho de alegria que ela deu. Capítulo 7. Chegaram. Tia apontou para o carro de Gabe, que entrava no estacionamento dos Stellas. Ela e Ava estavam esperando em um banco do lado de fora do restaurante havia cerca de 5 minutos. Gabe devia ter ficado preso no engarrafamento para sair do estacionamento. Isso foi ótimo, porque tia precisava de 1 minuto ou 5 para se acalmar. E claro que não era porque Gabe dissera para ela se acalmar, embora fosse justamente por isso. Que mulher conseguia ficar calma depois que um homem mandava ela se acalmar? A única coisa que acalmaria seria o fim daquela noite. Quis matá-lo quando ele sugeriu Estelas na frente das meninas. Gabe sabia que elas adoravam a ideia e implorariam para ir.
Tia se levantou enquanto Gabe e Amélia atravessavam o estacionamento. Deu as costas para o sorriso dele, mas a mão de Gabe deu um jeito de voltar àquele ponto em sua lombar. Tia se enrijeceu e ele afastou a mão. Ah! Olha quem está aqui! Cumprimentou Ashley, uma garçonete que trabalhava no Stellas desde que tinham começado a frequentar o lugar. Não vejo vocês desde o verão. Quando viu a pintura no rosto das meninas, ela acrescentou com uma surpresa exagerada. Nossa! Acho que não servimos servos aqui. Coças, corrigiu Amélia, animada. Tivemos um musical na escola. Musical na escola? Vocês não têm idade para isso. Eu me recuso a acreditar. Ashley deu uma piscadela para a tia e fez um sinal para que a acompanhasse. Sua mesa favorita está disponível. Era o que tia mais amava em morar em uma cidade pequena. Eram clientes regulares e tinham a própria mesa. Havia algo mais reconfortante do que um lugar onde todos sabiam seu nome e o cardápio não mudava nunca. Era o tipo de tradição simples que tia e Liv nunca tinham vivido quando crianças. Seria menos especial para as meninas quando parassem de ir os 4 e passassem aí em trio? As gêmeas seguiram Ashley pelo labirinto de mesas decoradas com toalhas quadriculadas de branco e vermelho e vasos de flores frescas, trocadas todas as manhãs. As janelas lembravam as de uma casa de fazenda, com um batente branco e uma tira de barbante, onde os clientes penduravam fotos com as famílias, inclusive a deles, o que seria constrangedor dali a alguns meses. As meninas entraram em lados opostos da mesa, e tia soltou o ar, tranquilizada. Não queria se sentar ao lado do Gavin. Admitia que era infantilidade, mas, mesmo assim, preferia evitar. Vão beber o de sempre? Perguntou Ashley, quando todos estavam acomodados. 2 águas e 2 leites com chocolate? Está ótimo, respondeu Gavin. Obrigado. Eu quero queijo quente, anunciou Amélia, se ajoelhando no assento e apoiando os cotovelos na mesa. E purê de maçã. E o que você quer, querida? Perguntou tia a Ava. Também quer queijo quente? A menina deu de ombros. Tia segurou um suspiro. Não podia deixar que a birra se prolongasse. Ava já estava chegando a nível do desrespeito, mas ia ficar quieta por enquanto. A noite já estava tensa o suficiente. Além do mais, não ia punir a filha pelo crime de ser criança e expressar a confusão que sentia da única forma que uma criança sabia fazer. Os adultos, às vezes, esperavam demais dos pequenos. Algumas semanas depois que o pai tinha pedido o divórcio, a mãe de tia passou dias trancada no quarto. Quando a menina bateu a porta para reclamar que estava com fome, a mãe gritou que era para ela crescer e parar de ser idiota, e parar de ser egoísta. Tia tinha só 10 anos. Depois disso, ela e Liv aprenderam a cozinhar sozinhas. Depois do divórcio, planejava arranjar uma terapeuta para as meninas. Algo adequado para crianças. Outra coisa que teria feito bem a ela e à irmã. Com sorte, ajudaria a Ava a se ajustar à nova realidade. A garçonete chegou com as bebidas e notou os pedidos antes de se afastar, em um silêncio tenso. Margaridas, comentou Gavin, de repente, examinando o vaso do centro da mesa. Ele sorriu para Amélia. Sabia que a mamãe estava com a margarida no cabelo da primeira vez que a vi? A Amélia riu. É mesmo? É mesmo? Ecoou tia. Gavin a encarou. Estava presa na sua trança. Mamãe, por que tinha uma margarida? Perguntou Amélia. Não sei. Não me lembro. Que pena, murmurou Gavin. Eu nunca esqueci. A mamãe gosta de dente de leão, resmungou Ava. Tia piscou várias vezes e desviou os olhos de Gavin, que a observava de novo, como fizera no teatro, como fizera no sábado.
como se a visse pela primeira vez. E talvez a estivesse mesmo vendo pela primeira vez. Já fazia anos que sentia que ele não a enxergava. Tia ajeitou o cabelo de Ava. Qualquer dente de leão que eu ganhar de você sempre vai ser a minha flor favorita. O momento de constrangimento se estendeu, pairando no ar como uma densa camada de umidade. Tia pegou os gizes de cera e os livros de colorir que sempre carregava para manter as meninas ocupadas. Mas daquela vez, os usou para se ocupar. Passou vários minutos ajudando Ava a colorir um desenho, até que Gavin pigarreou. E então, começou, brincando com um copo d'água. Quando você volta a estudar? Tia manteve o olhar fixo no livro de colorir. Se eu for aceita, começo as aulas em janeiro. Então é só por um semestre? Tia respondeu. Quem dera. Talvez se eu estudasse em tempo integral. Mas não tem como com as meninas. Acho que acabo em 18 meses. 18 meses. Isso... parece que dá para fazer. Fico feliz de você aprovar. E depois? O que vai fazer quando tiver o diploma? Vou investir na minha carreira artística, como sempre planejei. Gabe hesitou por um tempo antes de responder. Isso é ótimo. Fico feliz de ver você voltar para a arte. Eu também. A comida chegou e, por sorte, a tarefa de fazer as meninas comerem enquanto também tentavam se alimentar acabou com qualquer possibilidade de conversa. Na metade da sobremesa, o brownie na frigideira que sempre dividiam, a própria Stella saiu da cozinha e foi até a mesa deles puxar conversa. Nossa, tenho pensado em vocês, comentou. Tem uma eternidade que os 4 não aparecem aqui. Andamos meio ocupados, explicou tia, automaticamente, a mentira saindo com tanta naturalidade que ela mesma quase acreditou. As meninas estão na pré-escola e fazendo aula de dança, aí fica difícil sair. Vocês têm planos para as festas de fim de ano? Nada concreto, respondeu tia. Amélia ergueu os olhos com bigode de chocolate. Nós vamos visitar a vovó e o vovô em um raio no dia de Ação de Graças. Ah, droga! Ainda não tinha contado para as meninas que o plano de visitar os pais de Gavin tinha sido cancelado. Esperava que tivessem esquecido, pois já faziam mais de 2 meses que tinham tocado no assunto com as duas. Mas menininhas raramente esqueciam viagens para visitar os avós que as mimavam. Bom, esse era o plano, mas... Tia tentou pensar em alguma desculpa, só que não encontrou nenhuma. Estava perdendo a capacidade de inventar mentiras em cima da hora. Mas vamos ficar aqui. Eu quero ir ver a vovó, choramingou Amélia. Eu também, concordou Ava, a voz um pouco mais aguda do que da irmã. Tia botou a mão na perna de Ava. Querida, depois a gente conversa sobre isso. Mas por que a gente não pode ir? Perguntou Amélia. Amélia, chamou Gabe com a voz baixa e firme. A mamãe disse que a gente vai conversar sobre isso mais tarde, em casa. Mas você nunca mais vai para casa. O silêncio tenso que se seguiu foi tão cômico, tão coisa de desenho animado, que tia quase esperava ouvir o cri-crilar de grilos. Bom, começou Stella, as bochechas corando enquanto ela falhava em fingir que não fazia ideia do que Amélia acabara de anunciar para o restaurante inteiro, que tia e Gavin estavam separados. Foi muito bom ver vocês. Espero que gostem da sobremesa. A mulher se afastou, e foi aí que o caos começou. Por favor, a gente pode ver a vovó? Pediu Amélia. Não esse ano, querida, respondeu Gavin. Mas por que não?
Estou muito ocupado com as coisas do beisebol, meu amor. Ava afundou no banco, fazendo beicinho. O papai pode ler pra gente hoje? Pediu Amélia. Tia massageou as têmporas com as pontas dos dedos. Querida, o papai não vai fazer isso hoje, tá bem? Por quê? Perguntou Amélia, os lábios começando a tremer. Ei! Interveio Gavin, puxando a filha para mais perto. Eu vou ler para vocês em breve, está bem? Mas eu quero hoje! A barragem cedeu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Amélia. O que também fez Ava começar a chorar, porque gêmeos são assim. E quando Ava chorou, foi bem alto. De repente ela gritou. Não quero mais que o papai jogue beisebol. Depois de mais um pouco de silêncio atônito, Ava começou a chorar ainda mais alto e Amélia gritou. Eu também não quero mais que o papai jogue beisebol. O restaurante inteiro estava olhando. Gavin resmungou droga e esfregou o rosto com as mãos. Tia sentiu o corpo todo tremer enquanto passava o braço pelos ombros de Ava. Querida, por que você não quer que o papai jogue beisebol? A menininha esfregou o rosto, manchando os pontinhos brancos da maquiagem de corça que viraram listras longas espalhadas pela bochecha. Porque é por isso que ele vai para longe. E vocês ficam dizendo coisas feias um pro outro. Tia ergueu os olhos, encontrando os de Gavin. Deu os próprios pensamentos naqueles olhos. Quando foi que dissemos coisas feias um para o outro? Perguntou Gavin. Quando o papai fez aquele home run grandão. Ava soltou um soluço. Vocês fizeram barulho de briga e disseram palavras feias. Tia sentiu o calor subindo pelo pescoço e pelo rosto. O estômago se contraiu quando, enfim, compreendeu o que tinha acontecido. Ao que parecia, Ava acordara naquela noite fatídica e, além de ouvi-los transando, porque barulho de briga, só podia querer dizer isso. Ouviu a briga depois. Tia balançou a cabeça, que parecia mergulhada em gelatina, se voltando outra vez para Gavin. Os dois se entreolharam. Ele parecia triste. Ela parecia perdida. As meninas estavam chorando. Os outros clientes estavam olhando. Tia sentiu o corpo gelando. Sem conseguir se controlar, abriu a boca para dizer: Meninas, que tal se o papai for para casa ler para vocês? Vocês ficariam mais felizes? Gabe pagou a conta enquanto tia levava as meninas para o carro. Ele a seguiu até em casa no escuro, as mãos apertando o volante, o estômago embrulhado. Quanto tempo levaria para sua mente parar de repetir as palavras de Ava? É por isso que ele vai para longe e vocês ficam dizendo coisas feias um para o outro. O que tinha feito com as filhas? Com a família? Estacionou na frente de casa, atrás de tia, que se recusou a olhar quando ele ajudou a tirar as meninas das cadeirinhas no banco de trás. Manteiga os recebeu na porta. Primeiro um banho, depois o papai lê para vocês, está bem? Perguntou tia, pendurando os casacos das meninas. Sua voz estava tensa, como se ela estivesse a uma resposta atravessada de desmoronar ou de voltar a tentar destruir a parede. Deixa que eu abra a porta para a Manteiga sair, ofereceu Gavin. Tia agradeceu, ainda tensa, e ele se sentia um visitante na própria casa. Enquanto a mulher subia com as filhas, levou Manteiga para a porta dos fundos. O cheiro de poeira e drywall contrastava com os aromas familiares da casa. O creme hidratante de tia, as velas de alfazema que ela sempre acendia, o cheiro de cachorro e o sempre presente aroma das canetinhas e tintas dos desenhos e pinturas das meninas. Quando Manteiga acabou de rodar pelo gramado em busca do local perfeito para urinar, Gavin ouviu a torneira da banheira ser aberta no andar de cima. Subiu a escada e bateu na porta fechada do banheiro.
Quer ajuda? Perguntou. Não, foi a resposta. A sensação de ser um estranho voltou enquanto esperava no corredor. Olhou para a direita, para o quarto principal. O quarto deles. Foi até lá e parou diante da porta aberta. Tia não tinha arrumado a cama naquela manhã, e a visão do lençol bagunçado foi como um soco de arrependimento no estômago. A última vez que dormiu naquela cama tinha sido na noite fatídica. Um dos momentos mais incríveis da sua vida, seguido quase imediatamente pelo pior. O que você está fazendo? Perguntou tia, atrás dele. Gabe se virou. Não tinha ouvido a porta do banheiro se abrir, mas as filhas estavam no corredor, com toalhas idênticas enroladas no corpo. Nada. Eu vou ajudar as meninas a vestirem os pijamas. O silêncio reinou enquanto ele e tia trabalhavam juntos, enxugando as meninas e ajudando-as a enfiar os braços e pernas nos pijamas de unicórnio idênticos. Tia se levantou, recolheu as toalhas molhadas e mandou que as duas escolhessem um livro, enquanto ela trocava de roupa. As meninas escolheram a história de um guaxinim que se perde a caminho da casa da avó, onde iam passar o Natal. Tinham acabado de se acomodar na cama de Amélia quando tia voltou. Usava calça de moletom e o casaco de moletom velho do Huntsville Rocket, que era de Gabe, mas que ela tinha roubado logo depois que começaram a namorar. Na primeira vez que a vira usando aquele moletom, Gabe tinha perdido a capacidade de formar pensamentos coerentes. Uma possessividade tomou conta dele, como se, lá no passado, tivesse se apropriado de tia, oficialmente, com aquele moletom. Ainda hoje, algo na esposa baixinha usando aquelas roupas enormes que sobravam sobre sempre o excitava. Tia devia ter escolhido o casaco porque era fácil, estava limpo e era familiar. Mas, para ele, tinha um significado maior. Trazia uma lembrança. Ela estava usando aquele mesmo casaco de moletom quando lhe contou que estava grávida. Gabe passara 3 dias sem conseguir falar com ela. Tia tinha ignorado todas as ligações e mensagens de texto, e os colegas do café diziam que ela não estava indo ao trabalho, que estava doente. Quando Gabe finalmente foi até o apartamento dela e a convenceu de pelo menos abrir a porta, estava preparado para qualquer coisa. Ou era o que pensava. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, envolvendo o próprio corpo no abraço, as mãos escondidas pelas mangas do moletom. Gabe apoiou as mãos na moldura da porta, o discurso ensaiado substituído por uma falação desesperada que começara no instante que vira o rosto dela. Só fale comigo, tá bem? Seja o que for, me conta. Tia ficou um tempo com o olhar vazio, então se virou sem dizer nada. Gabe ficou olhando da porta, e ela entrou no banheiro. Momentos depois, voltou carregando um objeto branco e comprido. Todos os nervos de Gabe explodiram, como se ele tivesse sido atingido por um raio. O que é isso? Tia parou no meio da sala pequena. Gabe entrou, fechou a porta e foi até ela. A mulher entregou o objeto. Ele abaixou os olhos e viu um sinal de mais azul. Você está grávida? Sussurrou, vendo pontos de luz dançando na frente dos olhos. Ela pegou o objeto de volta, cruzando novamente os braços. Eu estou grávida. Concordou, a voz firme, desafiadora, determinada. Mal tinha terminado de falar quando ele a beijou. Pronto para a leitura? Perguntou tia, interrompendo a lembrança. Abra um espaço para a mamãe, mandou Gabe. Amélia chegou mais para perto dele, e tia se espremeu em um espacinho entre as meninas e a parede. Havia espaço mais do que suficiente junto dele, mas dizer isso não cairia bem. Gabe começou a ler, e as meninas se aconchegaram nele.
Volta e meia, olhava para a tia, que se recusava a encará-lo, obstinada. Quando terminou a história, alguns minutos depois, ela se sentou tão depressa que a cama sacudiu. Tia pediu um beijo para as meninas, explicando que o papai as colocaria na cama. Ava demorou a dormir. Ela só queria tia. Precisou de vários bichos de pelúcia para se acalmar. Amélia foi mais fácil. Quando Gabe a botou na cama e disse que tudo ficaria bem, ela acreditou. Encarou o pai com uma expressão confiante e esperançosa. Fechou a mãozinha na dele e sussurrou: "Eu te amo, papai", antes de cair no sono. Gavin quase não conseguiu sair do quarto. Fechou a porta sem fazer barulho. Inspirou fundo e desceu a escada. Encontrou tia na cozinha, escrevendo alguma coisa no quadro branco enorme. Ela ficou tensa quando Gavin se aproximou. As duas dormiram? Gavin teve que pigarrear antes de falar. Dormiram. Estavam bem cansadas. Eu também estou. Tia tampou a caneta e a guardou na gaveta. Gavin desviou o olhar para o quadro de cortiça, onde um convite com letras em alto relevo estava preso com uma taxinha. Precisou piscar 2 vezes para ter certeza de que tinha lido direito. Seu pai vai se casar de novo. Tia se afastou dele e foi até a pia. Você está surpreso? O que aconteceu com aquela Cristal? Meu pai a traiu com o novo amor da vida dele. Tia encheu um copo de água e tomou o remédio que sempre tomava quando sentia uma enxaqueca chegando. Quando foi isso? Tia deu de ombros e se virou. Acho que no inverno. Não lembro. Por que você não me contou? Não sei. Ela suspirou. Não pareceu importante. Como está a sua mãe? Tia massageou as têmporas. Não quero falar sobre os meus pais agora. Desculpe. Tudo bem. Você... Gabe gesticulou para a testa dela. Você está bem? Estou. Tia engoliu em seco e olhou para o chão. Gabe, nós dois precisamos tomar algumas decisões. As palavras foram outro golpe, lançando de volta no passado. Talvez ela não se lembrasse, mas tinha dito exatamente a mesma coisa quando contou que estava grávida. Tia deixou que Gabe a beijasse, mas não por muito tempo. Então, espalmou as mãos no peito dele e o empurrou para trás. O que você está fazendo? Gabe espalmou a mão na barriga da namorada, onde seu filho, o filho deles dois, crescia logo abaixo dos seus dedos. Estou feliz, tia. Que bom, retrucou a mulher, com mais acidez do que ele esperava. Mas nós dois precisamos tomar algumas decisões, Gabe. O que há para decidir? Ainda mantendo a mão direita na barriga dela, Gabe ergueu a mão esquerda para acariciar seu rosto. Case comigo. Uma ideia surgiu em sua mente. As palavras tinham funcionado naquela ocasião. E talvez funcionassem de novo. Pelo menos, parecia algo que o Lorde sei lá quem diria. Gabe diminuiu a distância entre os dois. Tia ergueu o olhar, a tempo de vê-lo colocar a mão esquerda em sua bochecha. O que há para decidir? Case comigo. Tia afastou a cabeça do toque dele, o senho franzido, o rosto confuso. O quê? O coração dele disparou, cheio de nervosismo. Foi o que eu disse quando... Eu sei, Gabe. Ela envolveu o próprio corpo em um abraço, em uma pose que era ao mesmo tempo forte e vulnerável. Eu só queria que você não estragasse aquele momento falando isso agora. Estragasse? Gabe sentiu o coração dar um salto. Não quero abrir mão de nós dois. Agora já é tarde demais. Não é tarde demais, retrucou ele,
Canalizando o Lorde sempre diz a coisa certa. Nunca é tarde demais para o amor. Tia riu, debochada. É sério isso? Talvez fosse mesmo exagero. Muito obrigada, hein, Lorde Cretino. Mas era agora ou nunca. E se aquilo não desse certo, mataria Mac e Del e jogaria o livro do Lorde Conversa Mole na lareira. E se nós pudéssemos recomeçar? Tia levantou as mãos como se quisesse bloquear as palavras dele. Gabe, pare. Me deixe voltar para casa. Não! Tia saiu andando, desviando dele. Estava na metade da sala quando Gabe a alcançou com passos e palavras. Me deixe voltar para casa. Repetiu. E se eu não conseguir reconquistar você, eu deixo você em paz. E aceito o divórcio. Tia o encarou, incrédula. Gabe, estamos no século XXI. Eu posso conseguir o divórcio com você concordando ou não. Certo. Claro. Droga. Eu sei. O que estou dizendo é que vou concordar com o que você propuser. Pago a casa para você e para as meninas. Pago o valor de pensão de que você precisar. Qualquer coisa. Não vamos nem precisar de advogados. Tia ergueu a sobrancelha. Seu agente mata você se tivermos um divórcio sem advogados. Por quê? Você está planejando tirar tudo de mim? A tentativa de fazer graça não foi muito apreciada porque Tia comprimiu os lábios com força. Não. Mas e se você for vendido e precisar se mudar? Isso pode complicar a questão da guarda. Guarda. A palavra dava vontade de vomitar. Por favor, tia. Me dê uma chance. De fazer o quê? Ela ergueu os braços, exasperada. De provar o quanto eu te amo. Tia abriu os lábios de novo e o encarou por um momento que durou para sempre. Por favor, pare com isso. Sussurrou ela, a voz sofrida. Parar com o quê? De dizer que eu te amo? Ela assentiu, sem palavras, e a afirmação a acertou como uma bola errante. Gabe recuou o passo. Por quê? Eu não confio nessas palavras. Não mais. Gabe tentou respirar. Já tinha sofrido algumas derrotas feias. Coisas que mudaram sua vida. Sofrera humilhações que doíam até o presente, mas aquilo foi o mais perto que chegou da destruição total. Se havia um momento para o Lord Benedict sugerir o que falar, era agora. Mas a única voz que sua mente repetiu foi a de uma mulher. Amor não basta. Quando leu essas palavras de Irene, Gabe resmungou baixinho e quase fechou o livro. Que tipo de romance dizia que o amor não tinha importância? Os romances não serviam justamente para provar que o amor vence tudo? Teve a horrível sensação de que estava prestes a descobrir se isso era verdade. Só esperava que o tal Lorde abandonado tivesse uma ideia de como provar que a esposa estava enganada melhor do que Gabe tinha para a tia. Está tarde, murmurou tia, como se suavizar o tom pudesse suavizar o golpe. Você devia ir para casa. Eu estou em casa. Minha casa é onde você e as meninas estão. Tia expirou de leve. Foi quase imperceptível, mas o suficiente para demonstrar que as palavras dele, sua honestidade lamentável, tinham acertado o alvo. Era hora de partir para cima. Quer saber? Estou decepcionado com você. A antiga tia teria ficado animada com uma proposta maluca dessas. Gabe prendeu o ar enquanto a mulher o encarava. Tia ergueu a cabeça, franzindo o senho. Não parecia estar com raiva. Não. Estava pensando. Deu para ver pelo brilho de desafio nos olhos dela.
Foi aquele brilho, mais do que qualquer outra coisa, que o fez arriscar tudo com as palavras seguintes. Vamos lá, tia, desafiou. O que você tem a perder? A resposta dela foi dar as costas e sair andando, rígida, até as portas de vidro que levavam ao quintal. Ela olhou para a escuridão lá fora, quieta, outra vez envolvendo o próprio corpo em um abraço. Gabe daria qualquer coisa para ver o que se passava na cabeça dela. Ouvir a discussão que tia tratava consigo mesma. O tic-tac do relógio de piso no corredor perto da escada marcava os segundos numa lentidão excruciante. A curiosidade finalmente venceu. Tia. Ela se virou, ainda rígida. Tem algumas condições. As palavras dela pairaram no ar por um momento longo e atordoado antes de penetrarem no cérebro de Gabe. Então queria dizer... Ela estava aceitando? Ele respondeu, hesitante, com medo de que, se reagisse de forma muito efusiva, tia acabaria deixando pra lá. Que tipo de condições? Essa. Ela sacudiu a mão, procurando a palavra certa. Proposta? Não pode durar para sempre. Vamos precisar estabelecer um prazo. O treino de primavera, sugeriu ele. Era perfeito. Se fracassasse, ao menos teria alguma coisa para se distrair depois de sair de casa. Mas não fracassaria. O treino de primavera era dali a cerca de 3 meses, mais do que tempo suficiente. Mas tia tinha outra ideia. Ela balançou a cabeça. O Natal. Mas isso daqui a 1 mês. Vai ser ainda mais difícil para as meninas se arrastarmos o problema muito mais do que isso. Gabe não tinha como discutir. Tudo bem. E você vai dormir no quarto de hóspedes. Ora, aquilo sim foi um chute no saco. Como vamos resolver nossas questões se não estivermos nem no mesmo quarto? Isso não parecia um problema antes. Não havia o que pudesse dizer que não soasse egoísta ou como se estivesse implorando por atenção. E o que mais? A Liv fica. Ah, merda. Por quanto tempo? Pelo tempo que eu precisar. Gabe assentiu, mesmo contrariado. Que escolha tinha? Tudo bem. Mais alguma coisa? Por enquanto é só. Por enquanto? A aspereza nada intencional na sua voz fez com que tia comprimisse bem os lábios. Essas são as minhas condições, Gabe. É pegar ou largar. Ele pegaria. Pegaria o que ela cedesse. Sentindo a boca cheia de areia, engoliu em seco e perguntou. Quando você quer... Quer dizer, quando posso voltar para casa? Quarta noite. A noite anterior ao dia de ação de graças. Dali a 2 dias. Tudo bem. Você pode chegar quando eu voltar com as meninas da escola. Certo? Tudo bem. Vou fazer isso. Vamos pedir pizza para o jantar. Pizza? Claro. Mas que coisa. Aquela devia ser a conversa mais ridiculamente inoportuna de sua vida. Mas a normalidade bizarra exerceu um estranho efeito em seu estômago. Em algum lugar no meio de tanto caos e emoção, ainda teria que jantar. Então, nos vemos na quarta. Disse tia, uma evidente dispensa. Gabe observou o rosto dela, e um buraco se abriu em seu peito. A mulher estava ereta, mas parecia se encolher. Os ombros baixos pareciam derrotados. Não queria que fosse assim. Não queria que ela encarasse aquilo como se tivesse perdido a briga mais importante da vida. Tia, é isso mesmo que você quer? Você quer voltar para casa ou não? Retrucou ela, ríspida, encarando o ponto acima do ombro dele.
Quero. É que o quê? Decide, Gavin. É que o quê? Decide, Gavin. Ele soltou um suspiro. Tudo bem. Estarei aqui na quarta. Pensou em atravessar o aposento e tomá-la nos braços antes de sair. Mas para se tranquilizar do que, por qualquer outro motivo, mas tudo na linguagem corporal de tia, dizia: se me tocar, vai perder as bolas. Ótimo. Um excelente começo. Gabe se resignou a sentir em despedida e foi para o carro. Ligou o motor, mas ficou ali, estacionado, vendo as luzes serem apagadas dentro da casa. Tudo o que mais amava no mundo estava ali, naquela casa. E ir embora seria ainda mais difícil naquela noite do que em qualquer outra ocasião. Porque, quando voltasse, teria apenas um mês para conquistar seu direito de ficar. Embora as condições impostas tornassem a tarefa difícil, um rebatedor não escolhia os arremessos. Só podia estudar o campo e elaborar um plano de jogo. Um mês. Tinha sido suficiente para se apaixonarem da primeira vez. Conseguiria de novo. Tudo bem, Lorde Nervosinho, disse Gabe, dando a ré e saindo para a rua. Me diga o que fazer agora. Cortejando a condessa. Benedict levou 2 semanas, 3 dias e 16 horas para perceber a falha total em seu plano de recomeçar. A esposa não era uma participante voluntária. Ele não tinha como cortejar alguém que não queria ser cortejada. Desde a noite de núpcias, Irena não lhe permitia mais do que poucos minutos a sós, embora fosse bastante inteligente para fazer parecer que não era intencional. Sempre que o conde tentava ficar com a esposa, ela arranjava um assunto urgente para discutir com a cozinheira ou uma tarefa que precisava terminar em outro lugar. Assim que ele acabava de resolver seus assuntos da propriedade, a condessa ficava absorta com os dela. E, apesar de a porta que separava os quartos ficar destrancada todas as noites, Benedict não podia simplesmente entrar nos aposentos dela para saciar a sede ardente de consumar o casamento. Não enquanto a esposa acreditasse que a presença dele em sua cama era apenas uma obrigação marital. Não enquanto a sede daquela mulher não fosse tão intensa quanto a dele. Mas Benedict não desistiria. Ele sempre gostara de correr riscos. Uma característica que compartilhava com Irena. Afinal, os dois tinham se conhecido assim. Quando o cavalo de um modesto barão vencera um de seus prestigiosos por sangue, o conde ficara chocado e intimidado a descobrir que o animal tinha sido treinado pela própria filha do barão, o que os tornava jogadores rebeldes, perfeitos para o outro de uma forma que Benedict nunca imaginara possível. E era hora de aumentar a aposta. Serviu 2 dedos de conhaque em um copo e se posicionou ao lado da lareira do escritório para esperá-lo. Quando a batida soou na porta pesada de madeira, tomou todo o líquido, querendo acalmar os nervos, e mandou que ela entrasse. A condessa usava um vestido azul claro e tinha uma expressão irritada. As mãos estavam apertadas à frente do corpo. Mandou me chamar, milord? Ele ignorou o tom de sarcasmo e indicou o sofá perto da janela. Sente-se, por favor. Irena hesitou, provavelmente pega de surpresa pelo tom formal, mas obedeceu. Sentou-se rígida como uma dama, a coluna ereta, as mãos cruzadas sobre o colo, as pernas cruzadas nos tornozelos, inclinadas elegantemente para o lado. Tenho outro presente para você, anunciou. O suspiro dela teria impulsionado um motor a vapor. Milord, Benedict. Isso tem que parar. Não gostou dos outros presentes? Já lhe dera 7 presentes, brincos, colares
e pulseiras de todos os tipos de pedra. São desnecessários. Você é a única mulher que conheço que julga brincos e anéis desnecessários. Então o senhor não deve conhecer muitas mulheres. Acertou. Benedite se afastou da lareira e foi até a escrivaninha. Tirou uma caixa da gaveta. Em poucos passos, estava junto ao sofá, mas parecia uma distância maior, sobre o peso do olhar dela e a ameaça de fracasso. Talvez este presente seja mais útil. Ela aceitou a caixa e a abriu sem uma palavra. Então franziu o senho, pegando o instrumento fino e prateado. O que é isso? É uma caneta tinteiro, explicou Benedite, sentando-se ao lado dela. Entendi. É só molhar essa parte no tinteiro, explicou, apontando para a parte afiada. E a caneta suga a tinta por um capilar, que armazena e deposita a tinta no papel quando você quiser escrever. Ela permite que você escreva por bem mais tempo, sem parar para pegar mais tinta. O conde notou o conflito interior dela, presa entre a teimosia e a fascinação. A teimosia venceu. Ela guardou a caneta na caixa. E que uso posso dar a uma frivolidade dessas? Você escreve para sua irmã mais nova todos os dias, Irena. Achei que isso tornaria o trabalho mais fácil. A máscara de indiferença que cobriu o rosto dela, com uma neutralidade pétrea, sumiu, revelando um toque de solidão que o deixou abalado. Lamento que sinta tanta falta dela, declarou o conde. Eu me preocupo com ela, corrigiu a condessa. O escândalo do nosso casamento também a afetou. Meus pais se tornaram implacáveis na busca por um casamento respeitável para ela, antes que seja tarde demais. Não parecem se importar com o que ela quer, e não há nada que eu possa fazer para protegê-la agora. A culpa ameaçou sufocá-lo, não só pelo que tinha feito, mas pelo que estava prestes a fazer. Benedite estendeu a mão, contatando a dela. Irena, eu tomei uma decisão. Ela o encarou. Que decisão? Não teremos herdeiro. O pânico surgiu nos olhos dela, dilatando as pupilas e escurecendo as íris esmeralda. O quê? Sussurrou a mulher, se balançando no sofá. Você se recusou a aceitar minhas tentativas de provar que a amo. Ela se levantou e a caneta caiu no chão. E é assim que o senhor quer provar seu amor? Me negando um filho? Não vou lhe negar. Ele se levantou, segurando as mãos dela. Se eu não for capaz de conquistar seu amor, lhe concederei um bebê da forma fria e desapaixonada que você deseja. Em seguida, comprarei uma propriedade com um estábulo grande, onde você e a criança possam morar com seus amados cavalos e nunca mais a incomodarei. Mas só depois que tiver uma chance de lembrar a você o quanto mais pode haver entre nós. Irena balançou a cabeça, frenética. Como o senhor pode pensar que eu aceitaria me envolver numa barganha tão cruel? Porque você tem tudo a ganhar se vencer. Eu, por outro lado, só tenho a perder. Com o rosto se enchendo de repulsa, Irena puxou as mãos. Isso vindo de alguém que viu o mundo por muito tempo através das lentes embaçadas do olhar masculino. O que quer que aconteça entre nós, o senhor mantém seu status, seu título, seu dinheiro, sua propriedade e o respeito do mundo todo. Ainda será bem-vindo em todos os clubes e salões de baile. Será a vítima de uma mulher cruel e maquiavélica. E eu serei sempre a Dalila que cortou seu cabelo. O senhor não corre o risco de perder nada. Benedite segurou as mãos pelos ombros, exclamando: Eu corro o risco de perder você. E um suspiro discreto escapou dos lábios dela.
O conde ergueu as mãos, aninhando o rosto dela. Se acha que ligo para qualquer uma dessas coisas, o dinheiro, o título, qualquer uma delas, está enganada. Nada disso importa se eu perder você. Irena queria acreditar. Dava para ver nos olhos dela. Mas a mulher recuou, se afastando de seu toque. Deu meia volta e foi até a fileira de garrafas do bar, na parede oposta. Benedite ficou olhando, perplexo e talvez admirado, enquanto Irena se servia de uma dose de conhaque e tomava tudo com precisão experiente. Ah, sua amada, sempre cheia de surpresas. Não entendi o que o senhor quer que eu faça, milord. Me deixe cortejá-la. Me deixe levá-la ao teatro, a bailes. Sente-se comigo à noite e converse comigo no jantar. Dance comigo. Cavalgue comigo no parque. Vamos fazer todas as coisas que fazíamos antes. Ele parou de repente, mas Irena concluiu, mordaz. Antes de o senhor me acusar da traição e de se negar a ouvir meu lado da história? Exatamente. Respondeu ele, calmo. E se eu me recusar a fazer o que o senhor quer? Benedite respirou fundo e deu sua última cartada. A vida de sua irmã será arruinada. Ela se aproximou dele de novo. O que isso tem a ver com a minha irmã? Você mesma disse que nosso escândalo ameaçou a reputação dela. Se pudermos convencer a alta sociedade de que nosso casamento era, ou melhor, é uma união amorosa, de que os boatos sobre você eram falsos, as perspectivas de sua irmã também vão melhorar. Mas, se não tivermos filhos, se os boatos persistirem por muito tempo, ela será obrigada a se casar com qualquer sujeito que seus pais escolherem. Você sabe que estou certo. Longos momentos de silêncio se passaram, cada um mais doloroso que o anterior, até que a condessa finalmente se pronunciou. Benedite, tem uma coisa que eu ainda não entendi. O uso de seu nome o fez se aproximar dela. O que é? Se o senhor vencer, o que vai ganhar com isso? Benedite pegou a mão da esposa e a levou ao coração. O maior prêmio de todos. Eu ganho seu amor.